Tudo tranquilo. Então, voltando, nós estamos hoje com a nossa Denise Rocha, companheira, amiga antiga da nossa CEF, né? Que está a nós ligado pelos laços afetivos, não é verdade, Denise? Então, está com a palavra Denise Rocha. Vamos ouvi-la com carinho. Obrigada, querida Ângela. Boa noite a todos. Obrigada, Gabriela, pela gentileza, pelo carinho. Agradecida pelo convite, que com muita alegria eu venho à nossa querida CEF participar desse banquete espiritual, que é falarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo, das mensagens, de modo a tentar contemplar um pouquinho a profundidade do que vem dizer os nossos queridos amigos. O que nos foi proposto hoje, para essa noite, foi uma reflexão a respeito do capítulo 28, da mensagem 28 do livro Para Uso Diário, do nosso querido Joanes, aportuguesando o nome desse autor espiritual, né? Como nós estamos aqui na nossa casa, de vez em quando os familiares passam, mas faz parte, não é? E antes de adentrarmos o capítulo, quando a Ângela me passou o tema, eu fiquei muito contente, né? Tanto pelo convite, quanto também por ser esse livro, por ser a respeito desse livro que me traz uma memória afetiva muito especial, porque me lembrei que ele veio à baila, né, pela psicografia do nosso querido Raul, nos meus tempos de mocidade. Por isso que a Ângela já me denunciou aí caridosamente de companheira antiga, né? E quando nós estávamos assistindo às palestras e participando da mocidade, estavam vindo essas mensagens pela psicografia do Raul, a primeira edição que eu tenho aqui em casa, e a capa linda e solar do livro, e também a história dele, né? Que um espírito que já tinha um coração batendo pela pátria do Evangelho há muitos anos, quando veio nas expedições holandesas com Maurício de Nassau para cá, e por essas terras se apaixonou, né? Um grande artista, beletrista, já tendo reencarnado depois na Europa, e sem nessas encarnações ter tido contato com o Brasil, sentir tanta saudade, o que ratifica essa doutrina que nós abraçamos e que é um verdadeiro sol nas nossas vidas, quanto aos seus princípios e tudo mais, a exemplo da reencarnação, né? Que é a resposta da justiça divina melhor que nós temos, né? Muito bem. O capítulo 28, que é proposto para o nosso tema de hoje, ele é intitulado As Voltas com os Espíritos. E esse amigo, Joanes, que é o autor espiritual do livro, que vem trazer essa obra para nos trazer, na verdade, temas cotidianos e tão importantes, né? Fala sobre saúde, fala sobre sentimentos e fala sobre essa realidade espiritual de uma forma tão leve, didática e amiga e próxima. A gente se sente conversando com ele, ouvindo as palavras dele de uma forma bem informal, não obstante profunda. É uma página relativamente curta, mas que diz muita coisa. Dentre elas é o que a gente vai tentar destacar, né, os pontos principais da mensagem. Então, a gente percebe que ele inicia a sua fala, a sua escrita, nos dizendo, nos lembrando, né, em outras palavras, que a despeito de nós querermos ou não, acreditarmos ou não, assim como o transcurso do tempo passa a nossa revelia, o envelhecimento do corpo passa a nossa revelia, o crescimento rápido dos nossos filhos, que a gente diz, não queria que o tempo voltasse para eu curtir aquela fase, para que aquele momento se perpetuasse, ele passa a nossa revelia. O fenômeno da morte acontece com todos nós, a nossa revelia. Então, não depende da nossa vontade, né? E comparando com as nossas palavras e o que o Joanes nos traz, ele diz que, independente do nosso querer e de nós estarmos conscientes ou não disso, e de nós acreditarmos ou não nisso,
nós, por sermos criaturas espirituais, existimos no corpo ou fora dele, e então nós vivemos, né, nessa interação e com a presença dos espíritos, seja de que forma for. É claro que ao longo da mensagem, até porque ela é totalmente coerente com a doutrina e, por via de consequência, na sua origem com a mensagem do Cristo, né, nós vamos vendo, vamos atestar no teor da mensagem a nossa possibilidade de tomar as rédeas naquilo que nos é possível para eleger, para qualificar essa interação. Mas, querendo ou não, acreditando ou não, repetindo, os espíritos estão aí, como Paulo nos anuncia, que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Assim como a questão famosa de O Livro dos Espíritos, 459, Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, se eles influenciam, e os espíritos respondem, né, que muito mais do que a gente imagina, que de ordinário são eles que nos dirigem. E claro que o Livro dos Espíritos é uma síntese, né? Depois Emmanuel vai discorrer com toda a propriedade peculiar a Emmanuel e tantos outros benfeitores sobre o pensamento, sobre o poder do pensamento, sobre a sintonia. O próprio Livro dos Espíritos traz muitas questões sobre isso, né? No livrinho Pensamento e Vida, que foi que eu me lembrei imediatamente sobre o que o Emmanuel discorre a respeito da nossa vontade, do nosso pensamento, como representam esses esclarecimentos importantíssimos para que a gente qualifique a nossa vida desde o pensamento, desde a forma de pensar, passando pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Independente disso, também trazemos a nossa bagagem, né, de outrora, que estamos aqui tentando dar conta através dos desafios, das lutas, das provas, das expiações que a vida nos apresenta, nesse caráter pedagógico nem sempre entendido dessa forma ou sentido dessa forma, mas que nós sabemos com todas as explicações oferecidas a nós, né, tanto por Jesus quanto pela doutrina espírita, tantos outros espíritos colaboradores desse pensamento evangélico, que o sentido da vida é a evolução, o aperfeiçoamento, né? A superação dos nossos desafios e a transmutação dos nossos sentimentos, até que a gente consiga amar, como o querido Francisco de Paula Vitor nos sugere, no outro livro, né, de psicografia do Raul Teixeira, Quem é o Cristo, quando lá numa mensagem que eu amo, a Senha Luminosa, ele diz que até o momento que passarmos a amar de tal forma que seja como a nossa respiração, né? Aliás, a fisiologia do corpo é uma dessas coisas que a nossa revelia acontece, não é mesmo? Muito bem. Então, Joanes vai falar que a atuação dos espíritos ocorre independente dessa nossa vontade, independente da nossa crença. E que a humanidade, a família humana, ela está composta pela diversidade de caracteres que nós trazemos, né? Então, muitas vezes a gente já, graças a Deus, se indigna com situações com as quais nós não compactuamos mais, mas quando ela faz parte ainda das atitudes, à guisa de exemplo, né, de semelhantes, de irmãos nossos da família humana, ainda que tenhamos essas dificuldades, e, por outro lado, a admiração por outros que já portam virtudes às quais estamos tentando conquistar, tudo isso compõe essa grande massa nossa de espíritos que temos vinculação psíquica com a Terra. E um pouco além, né, isso transborda a nossa situação de encarnados. Nós somos uma família humana e um contingente de pessoas, né, números enormes, que estamos ligados ao psiquismo da casa planetária Terra, ainda que não estejamos encarnados, né? Os espíritos nos dizem que somos 5 vezes, 6 vezes mais desencarnados do que encarnados, vinculados a esse psiquismo, a essa
psicosfera, a essa morada, né, que faz parte dessa criação divina, muito além da nossa casa planetária, sendo também esse um dos princípios da doutrina que abraçamos, né, a pluralidade dos mundos habitados. De modo que, em linhas gerais, assim nos fala o querido Joanes, a quem, né, eu estou abraçando vibratoriamente desde que assumi o estudo e em contato mais estreito com a mensagem, pensando nele, agradecendo por esse presente, ele vai dizer que nós estamos, né, em 2 níveis gerais. Gerais porque há muitas nuances realmente, né? Mesmo dentro do contexto dos encarnados, né, temos grupos que se dividem, entre aspas, de uma forma didática, pela forma de pensar, pela vibração que já emana, pelos anseios, pelos anelos mais positivos, mais vibrantes, mais otimistas, mais amorosos, e tantos outros, né, de uma forma diferente, e às vezes nós mesclamos. Há dias que nós estamos ótimos, que nós estamos quase num modelo máximo dentro das nossas potencialidades e possibilidades, e há dias que nós estamos borocochôs, né? Há dias que nós estamos sem tanto controle consciente, por exemplo, das nossas raivas, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Se a gente não vigiar um pouquinho, se bobear, aquela mágoa antiga, aquele ressentimento vai tomando conta da gente, a gente vai deixando que a tristeza ou que outro sentimento que não nos ajuda, né, com relação à marcha evolutiva da vida, vibrante da vida, abundante da vida, prevaleça. É necessário que a gente retome, né, pare com esse soluço emocional, e às vezes a gente precisa fazer esforços, mas voltando à carga do autor da mensagem homenageada hoje, né? Ou não, né? Depende se a gente consegue corresponder a essa proposta, mas é o nosso intento de todos nós, que nós estamos, né, encarnados ou desencarnados, compondo essa família, né? Não obstante todas essas nuances aí que a gente poderia classificar. Um ambiente que é contemplado com a presença de Dr. Bezerra de Menezes, ele é encharcado das vibrações de um benfeitor desse monte, né? dessa categoria, entre aspas, grosseiramente falando, mas na intenção de dizer o diferencial vibratório de um benfeitor, como o Dr. Bezerra de Menezes, ao passo que muitas vezes nós estamos vibrando de uma forma infeliz e que estamos ali encharcando o ambiente de uma outra característica completamente diferente. Essa interação, portanto, se dá, e não só se dá porque nós somos imortais, estamos permeando aí todos os lugares da nossa casa planetária, como nós nos demandamos reciprocamente, né? O Joanes vem nos dizer que os desencarnados nos demandam, pelo processo também da sintonia dos pensamentos e da vibração, para todos os lados, assim como nós demandamos deles, né? Nós rogamos, nós clamamos, nós muitas vezes desejamos, e aquele não está nem fazendo, ele exemplifica, mas não faz nenhum juízo de valor, porque a sua proposta é dizer, tanto pode ser para as coisas que nos agregam, que somam, que nos ajudam, quanto pode ser para aquelas que nos comprometem, tanto de um lado quanto de outro lado. O que é também muito coerente dentro daquilo que a gente estuda, por exemplo, sobre a obsessão, né? Nós sabemos que o processo obsessivo, que é a ação perniciosa de um espírito sobre outro, que o Dr. Bezerra nos esclarece tão bem em Dramas da Obsessão, a dizer que sempre tem uma via dupla nesse processo, né? Ela pode se dar não só de desencarnado para encarnado, mas de encarnado para desencarnado, dentre outras, né? A Sueli Calda-Schuber fala muito bem sobre isso, e tantas outras fontes das quais nós podemos consultar. De modo que essa interação existe e ela funciona também numa integração correspondente ao que a gente anseia, ao que a gente busca, ao que a gente pratica.
E isso nos convida a pensar, certamente, sobre a nossa responsabilidade naquilo que pensamos, porque a doutrina espírita vem falar da interação espiritual mais do que a gente imagina, de tal modo que, ordinariamente, os espíritos nos dirigem. Então, imaginemos, né, essa intensidade. Paulo vem nos falar da nuvem de testemunhas, mas durante todo o tempo, de toda essa mensagem do Cristo, ela também é permeada, nos trazendo a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Quem muda o dial do rádio para sintonizar em AM ou FM sou eu, do meu rádio mental. Não é? Me lembro, no período de mocidade, o Raul explanando para um grupo de jovens enorme no encontro, e ele diz a respeito da doutrina espírita, traçando um diferencial sem comparativos, de forma que se mostrasse uma fala de qualquer competição ou de respeito, de modo nenhum, mas a dizer como a doutrina espírita nos trazia a responsabilidade, né? Porque nós temos propostas outras que muitas vezes nos induzem a pensar que nós, desde que cumpramos determinada tarefa, obrigação ou penitência, a gente se liberta da nossa responsabilidade. Não é assim. Nessa série exegética de Emmanuel, desses livros de página, que a gente costuma chamar de livro de página, onde ele dedica lá, né, a todas elas uma exortação evangélica, numa delas ele fala do ladrão que é crucificado ao lado de Jesus, né? E claro, vamos imaginar, né, naquele magnetismo todo do Cristo, todas as pessoas que estiveram com Jesus, que tiveram qualquer tipo de contato, assim como nós, quando tivemos contato com a semente da sua palavra, né, com o seu evangelho, nunca mais fomos as mesmas pessoas, efetivamente. E estava ali aquele ladrão, né, considerado condenado ali ao lado de Jesus, e Jesus fala para ele que ele naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. E Emmanuel discorre sobre essa passagem, da forma, né, lúcida, como Emmanuel sempre é, a dizer que jamais ele seria o mesmo, não mais certamente voltaria a praticar os mesmos equívocos, mas, naturalmente, pelas leis inexoráveis da vida, ele, naturalmente, teria que refazer a semeadura equivocada que tinha feito. Né? Não obstante, já agraciado com a presença do Cristo, que marcaria indelevelmente aquele espírito. Então, é muito bonita essa passagem, e essa mensagem é para a gente. Nós também somos, né, em parte, condenados por nós mesmos, pela nossa consciência, onde estão as leis de Deus, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, mas agraciados pela possibilidade da presença do Cristo em nossas vidas, né? Principalmente de forma consciente, lúcida, racional, a constatarmos a pertinência dessas afirmações e dessas informações, quando a gente abre as portas da compreensão, não só do sentimento, mas também da razão, como a doutrina espírita nos convida, porque é aí que a gente é realmente convencido de que está nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, né? O livre-arbítrio concedido pela misericórdia do Pai, não obstante todas as nossas romagens tortas, né, equivocadas, infelizes, e também as nossas conquistas, que também é uma verdade, embora relativas, ainda incompletas, mas nós estamos caminhando e intencionamos essa caminhada cada vez com mais propriedade, mais felicidade naquilo que já é possível, e nós vamos tomando essa consciência. De modo ainda claudicante, é bem interessante a gente prestar atenção, inclusive, num presente adicional que o Joanes nos dá nessa obra para uso diário, porque além das mensagens muito interessantes e muito apropriadas que ele nos dá, nos oferece, ao final ele ainda coloca uma proposta de meditação.
onde ele extrai alguns trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a referência do capítulo, tem a referência do item, para que a gente possa fazer um exercício de consciência a respeito daquele tema. E isso é uma coisa muito legal, né? Então, continuando na mensagem dele, ele fala desses níveis, né, gerais, dessa demanda intensa que nós temos entre, né, o mundo espiritual dos desencarnados e o mundo dos encarnados, né? Nós pedimos os favores, nós pedimos as intercessões, eles também nos pedem, seja para ajudar alguém, nos inspira muitas vezes, né? Ou seja, para qualquer tipo de coisa, uma vez que nós estamos aí ainda enquadrados nessa gama de possibilidades, né? O nosso lado luz e o nosso lado sombra, e que nós possamos iluminar cada vez mais, né? Dirimir cada vez mais essa área mais sombria nossa, mas que é muito importante que a gente identifique, que a gente acolha, que a gente trabalhe, porque a gente não vai expulsar efetivamente a raiva ou a inveja ou o ciúme que a gente sente. Mas a consciência disso, o acolhimento disso, o esforço para transmutar o sentimento, isso é o que é possível, né? É a transformação moral proposta pela doutrina, é o que Kardec nos fala a respeito do reconhecimento do verdadeiro espírita, né? Os esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E quando nós falamos a respeito da possibilidade dessa rédea estar na nossa mão, de nós elegermos uma qualidade melhor para as nossas vidas, como Rubem Alves fala num dos textos dele, né? Nós não sabemos a quantidade de tempo que temos na vida, e ele nem espírita foi na última encarnação, né? Mas é uma mensagem tão geral, né? Tão verdade, portanto atemporal, e que transborda todas as fronteiras, e etc., e tem uma mensagem muito interessante dele, que nesse tempo cronológico, a gente não tem como, né, saber. A única certeza que a gente tem quando nasce é que a gente vai morrer, mas a gente não sabe quanto tempo, né? A gente tem até o fenômeno morte acontecer. Mas, no tempo kairos, no tempo da emoção, no tempo que faz com que a gente fique 4 horas fazendo uma prova, e para o fiscal da prova parece que são 2 anos que ele está ali naquela sala, e para o candidato parece que foram 20 minutos, né? É isso que a gente pode qualificar, é isso que a gente pode transmutar, fazer com que a nossa meia hora, às vezes, de engarrafamento, seja uma hora que frutifique, né? Quando a tecnologia hoje, aí eu estava pensando nessa interação também, quando o Jones fala nessa interação, entre os encarnados também, né? Olha como nós estamos hoje, precisando, né? Sempre precisamos, na verdade, mas olha como que a consciência desperta para isso, uns dos outros, como os jovens hoje são tão, né, úteis quando a gente fala, liga aqui para mim, coloca aqui o Zoom nesse computador que eu vou fazer a palestra, né? É a Gabriela, jovem da mocidade, que está aqui atrás, no back, ajudando a gente a conectar. Então, é tudo isso de uma forma muito bela que a gente vai constatando a importância de cada vida, né? A saudade que a gente está de abraçar o amigo, o companheiro, o tarefeiro, o familiar que a gente não pode estar junto. O quanto essa experiência que nós estamos vivendo também nos convida a reflexões a respeito dessa qualificação que nos é possível, não só possível, mas que é um dever nosso. Quando Kardec pergunta sobre a felicidade, que é o nosso grande objetivo de vida, né? Embora às vezes ela esteja em lugares que não vai corresponder às nossas expectativas de uma forma permanente, lá nas questões 920, 922 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que isso ainda não é possível em sua plenitude na Terra, por ser uma casa que recebe espíritos doentes, que somos nós, né? Nessa escola, hospital, que estamos aqui, né, nesse laboratório vivo, intenso, de amores e de dores também, mas que nós temos o dever de sermos felizes tanto quanto a Terra já nos possibilita. E hoje eu estava, né, precisei sair de casa para fazer uma compra de um mantimento, e eu olhei para o céu e falei, gente, que céu lindo, que verde lindo nessa folha, né? O oxigênio que essa árvore nos dá. São coisas tão boas e tão importantes e que
passa despercebido, porque a gente não está com a consciência desperta até para agradecer por tudo e por tanto. Por isso que nos aproxima hoje, pelos recursos que a divindade já nos concede, apesar das nossas faltas. O Joanes vai caminhando na sua mensagem para nos dizer, né, a respeito dessa interação e da nossa possibilidade de aproveitarmos essa interação tão natural, porque isso não é uma novidade, a novidade que o Espiritismo trouxe foram os esclarecimentos, né? Foi esse Consolador prometido que veio explicar aquilo que à época do Cristo não era possível ser apreendido. Então, o Espiritismo, no seu momento, né, no seu momento pós-iluminista na Europa, Kardec se prepara, vem, inclusive pergunta ao Espírito de Verdade: se eu não der conta daquilo que foi programado, o Espírito de Verdade responde a ele, né? Outro virá em seu lugar, porque isso precisa acontecer, né? Então, ele vem nos alertar para essa constatação natural, e que a doutrina espírita vem exatamente dizer das coisas que já existiam e explicar, naturalizar, simplificar essas verdades, né? O nosso, por exemplo, a nossa questão da imortalidade, isso não foi criado com o Espiritismo, nem Jesus inventou, ele veio dizer a verdade, ele veio dizer do Pai amoroso, ele veio dizer da nossa natureza, ele veio dizer da importância do amor, ele veio falar do amor com paixão, na parábola do bom samaritano, e tantas outras coisas. E é o que nos convida hoje a pensar mais profundamente todos esses aspectos, nesses ramos que a mensagem do Joanes nos traz, e que eu gostaria de enfatizar com a fala de Jesus, quando ele nos ensina, né, através das suas falas à época, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele também estaria. Vejamos que Jesus não coloca obstáculos, né? Ele não apresenta requisitos outros para estar presente, né, quando 2 ou mais estivessem reunidos. Não fala que tinham que, nem naquele momento, né? Ele falou em momento nenhum desta forma, mas ele não diz que teriam que estar de coração puro, que teriam que estar de pensamentos purificados, que teriam que ter condutas ilibadas, notórios saberes, nada disso. Até porque o que muito nos emociona na seara do bem, em comparação ao mundo em que vivemos, é que quando nós precisamos adentrar uma porta, entre aspas, né, de uma carreira, ou nos prepararmos para alguma coisa, a gente precisa cumprir os requisitos, a gente precisa ter os certificados, a gente precisa ter os diplomas, a gente precisa ter as aprovações, né, cumprindo ali uma série de exigências. Na seara do bem, a gente precisa querer estar. Podemos ter um manancial de questões a serem resolvidas, mas somos acolhidos, né? Por isso que o céu faz festa quando um filho transviado do pai resolve retornar. A parábola do filho pródigo fala muito disso, né? Ele resolve retornar, ele encontra o pai de braços abertos, emocionado. Então, a fala de Jesus fala isso. E fazendo um contraponto, já para arrumar para o final da nossa fala, eu queria chamar a atenção para a nossa responsabilidade nesse olhar nosso, não é? Porque se também acontece a revelia, tudo bem, a gente já sabe, os espíritos estarão ao nosso lado, independente da nossa vontade. Inclusive, às vezes, até o benfeitor está ali, né? Muitas vezes, insistindo, tentando inspirar, tentando encontrar espaço mental na nossa mente agitada, que muitas vezes, pela invigilância, deixa de aproveitar uma oportunidade tão importante para captar ali um pensamento que pode fazer toda a diferença. Mas a nossa condição e possibilidade, apesar de qualquer coisa, de termos essa escolha, de elegermos e de também não precisarmos
dos julgamentos, dos olhares, para nos adequarmos àquilo que é correto. Nós sabemos, apesar da nossa dificuldade, muitas vezes, de exercitar o Evangelho, de colocarmos em prática, de colocarmos os nossos pensamentos, palavras, ações, o mais alinhado possível, o maior tempo possível, no enquadramento daquilo que Jesus nos propôs, nós não precisamos estar adequados, como a gente às vezes se prepara ou se veste para estar adequado a um determinado lugar ou evento. Nós sabemos como devemos agir. E é o que o Espírito Joanes fala, também em outras palavras. Se nós nos compusermos, se nós nos adequarmos, estaremos nas melhores companhias. E nos últimos parágrafos ele diz, escolhamos o Cristo, estaremos na melhor companhia. Assim o Espírito de verdade nos fala textualmente, no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, capítulo belíssimo do Evangelho, quando o Espírito de verdade, numa das mensagens que ele começa a dizer, sou o médico que vos há de curar, etc., ele nos fala da prece e diz, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Vejamos, meus queridos, Jesus nos diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. O Espírito de verdade afirma, eis-me aqui, me chamastes, estou aqui, nós podemos fazer isso. E quando fizermos isso, estaremos na melhor das companhias. E no contraponto que estávamos fazendo, nós já sabemos o que fazer. Nós temos o roteiro do que fazer. E contando uma historinha que uma querida amiga, também querida de nossa casa, a Carla Legei, que é uma queridona, ela uma vez me contou uma história, ela é boa dessas coisas, e ela contou uma história que eu lembrei hoje de rechear aqui com a nossa fala. Havia um mosteiro, normalmente perto de alguma cidadela, alguma aldeia, e estavam passando por um período de estiagem muito longa, o cultivo tinha sido muito pífio, muito precário, eles estavam com pouco alimento, e os monges preocupados foram falar com o monge chefe, não sei como se chama, mas era o chefe deles ali, o mentor, enfim, a autoridade dentre eles. E eles falaram, chefe, nós estamos quase sem comida, nós estamos preocupados, vamos passar fome. E aí ele ouviu as notícias, as reclamações, e falou, me dá um tempo, eu vou pensar e vou buscar uma solução. Se recolheu um pouco, voltou um tempinho depois e falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, na madrugada, vocês vão sair, vão até a aldeia, mas de modo que ninguém veja vocês. E vocês vão apanhar tudo que vocês conseguirem de alimentos e vão trazer para cá, para guarnecer o mosteiro. E aí eles se surpreenderam e falaram, mas nós vamos saquear a aldeia? E ele falou, deem o nome que quiserem. Isso não importa. O importante é, vocês não podem ser vistos. Desçam sem ninguém perceber que estão lá. Peguem o máximo de coisas que conseguirem e tragam para cá. E eles falaram, tá bom, assim vamos fazer. Naquela madrugada, eles saíram realmente, foram para a aldeia, e esse monge que deu essa ordem foi andar pelo mosteiro para verificar se todos realmente tinham ido, e realmente não encontrou ninguém, até que ouviu um barulho no aposento, que seria ali a cozinha deles, e tinha um monge lá, cortando umas batatas. E ele se surpreendeu e falou, ué, você não ouviu o que eu falei, que era para vocês descerem à aldeia, para pegarem os mantimentos que conseguissem? Ouvi. Só que o senhor falou que era para ninguém nos ver. Ele falou, exatamente. Ele falou, então, eu me vejo. Eu não preciso que outras pessoas não vejam. Eu me vejo. Eu sei o que eu estou fazendo. E como era para pegar, eu não fui.
Então, vejamos que a mensagem também nos convida a refletir sobre o que nós estamos elegendo. Quando Joanes fala, os espíritos existem à nossa revelia, interagem conosco a nossa revelia, querendo ou não, crendo ou não, nós demandamos, eles nos demandam, mas nós podemos escolher a companhia que queremos. Nós não precisamos do olhar do outro para que isso reflita na nossa vaidade de concluirmos estou adequado a esse padrão. Nós sabemos, nós temos o código na nossa consciência, nós temos as leis na nossa consciência. Como diz o escritor Saramago, ateu, que ganhou o único prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa com seu livro Ensaios sobre a Cegueira, na ficção que ele cria de uma cidade que a população fica cega. E por que fica cega? E porque os outros não viam, faziam as maiores atrocidades. Muitas vezes a gente acha que não tem ninguém vendo. Tem muita gente vendo, e ainda que não tivesse, nós estamos nos vendo. Nós também somos espíritos que estamos às voltas com outros espíritos, dando exemplos bons ou não, construindo ou desconstruindo, auxiliando ou tumultuando. E nós temos responsabilidade sobre nós. Dá conta da tua administração. Então, ao invés de voltarmos os olhos só para isso, que já é bastante coisa, também é necessário que a gente volte os olhos para nós, nos reconhecendo como uma dessas peças que compõem a família humana, que interage, que tem a sua cota de responsabilidades, mas que pode eleger a melhor companhia ou eleger a qualidade das suas atitudes. E sabemos nós, mais do que nunca, que nós escolhemos exatamente o que plantamos, como a natureza nos ensina a todo instante. De modo, meus queridos amigos, que temos hoje o convite para a leitura e a reflexão a respeito dessa realidade espiritual e do quanto ela influencia e quanto nós influenciamos na vida. E da possibilidade mais abençoada impossível de termos a companhia do Cristo se nos ligarmos a Ele. Como nunca estamos sozinhos, desde que ligamos a nossa mente a Ele. Outros também ligarão, porque estamos em sintonia, querendo ou não, crendo ou não, podendo eleger a companhia do nosso mestre para as nossas inspirações, que muitas vezes se revela através dos corações amorosos que estão à nossa volta, encarnados ou desencarnados. Possamos nós, então, finalizando, trazer a meditação que Joanes nos presenteia nesse capítulo, que está no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas do Evangelho, item 17, terceiro parágrafo. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Possamos meditar nessas palavras, nas palavras do amigo, autor dessa obra tão simpática, tão cativante, da nossa codificação, e do nosso mestre, o divino pastor das nossas almas, que nos afirma que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Confiemos, otimistas, seja qual for o momento que estejamos passando, que a fé não nos falte, a serenidade, a confiança. Vivemos um momento importantíssimo das nossas encarnações. Pensemos nisso para que possamos dar conta dos nossos dias da melhor forma possível, naquilo que esteja ao nosso alcance. Vamos hoje fazer a nossa prece e encerrar a nossa fala, abraçando a todos. Quero deixar o meu singelo abraço à nossa CEF querida, nos dois planos da vida, tão importante para todos nós, agradecendo a presença de todos, nessa oitiva da nossa fala, e vibrando para que nós prossigamos confiantes, alegres e em paz. Vamos orar. Querido amigo,
e Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas. Obrigada, Senhor, pela vida que pulsa em toda parte, por tua presença amiga e boa em nós, na direção da nossa morada planetária, pela misericórdia infinita do Pai, pelo amor que derrama sobre nós, através dos corações que te representam no mundo espiritual e no plano material, Senhor. Os corações maternos, amorosos, as mãos que apontam direções seguras, as que socorrem, as que acolhem, as que alimentam. Obrigada, Senhor, pela nossa mesa farta, pelo teto que nos acolhe, pelas intenções que temos de renovação para o bem. Fortalece os nossos propósitos de melhoria íntima. Sê conosco, Senhor, e que estejamos contigo, oferecendo, ainda que sejam as nossas migalhas, porque sabemos que assim, na multiplicação dos peixes e dos pães, o Senhor não dispensou os parcos recursos que tínhamos, podendo fazer surgir o banquete. Contou com a nossa ajuda limitada para nos mostrar que também fazemos parte desta criação amorosa de Deus. Guarda-nos, Senhor, em tua paz. Abençoa os corações de boa vontade em toda parte, em todo templo, em todo terreiro, em toda igreja, em todo lar. E sê conosco, Senhor. Especialmente com aqueles que hoje se despedem do corpo físico, encerrando um ciclo. E aqueles que recebem o corpo físico para uma nova jornada. Bafeja os teus bálsamos em cada cômodo de nossas casas. Envolve os corações que amamos nos dois planos da vida. E guarda-nos em tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.